Boa noite, gente. Deixa eu passar para cá. Matéria nova. Vamos começar a trabalhar com outro tipo de estrutura agora. A gente já viu viga, já viu pórticos e agora a gente vai ver as treliças. Vamos trabalhar com treliças planas, tá? A treliça é uma estrutura formada por barras unidas pelos seus pontos extremos que são chamados de nós. Então a gente sempre vai chamar o ponto de extremidade das barras da treliça de nó. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma treliça clássica de cobertura. Então, os nós seriam esses pontos aqui, ó, onde as nossas barras se encontram, 2, 3 ou mais barras se encontram. Elas são estruturas muito utilizadas em pontes e também em coberturas de edifícios. A função da barra da treliça é transmitir uma única força na direção do seu eixo, o que significa que não vai haver nem esforço cortante, nem momento fletor nas barras da treliça. Na verdade, gente, quando a treliça ela é executada, a ligação desses nós geralmente são rebites, ou são parafusos, ou solda. Em função da forma com que essas extremidades são apoiadas, às vezes podem ocorrer flexão nas barras da nossa treliça. Até pelo tipo de carregamento que vai ser aplicado, a barra da treliça pode ter um tipo de flexão, mas é muito pequeno, então geralmente esse esforço é desprezado e a gente considera somente o esforço que corre ao longo do eixo da barra, ou seja, o esforço normal. E a cortante de momentos são desprezados. Nas treliças, as forças devem ser aplicadas através de seus nós. Independente de como o carregamento estiver aplicado, a gente vai considerar que esse carregamento está incidindo sempre em cima do nó. E é importante que a gente considere também que as extremidades das barras são todas consideradas articulações perfeitas, né? Por isso que a gente não transmite momento de um lado para o outro. Nós vamos resolver a treliça pelo método analítico que é chamado método de equilíbrio dos nós. Existe um método que é chamado plano Cremona ou método Cremona, que ele é gráfico, a gente resolve a treliça de uma forma gráfica. E aí a gente precisa de material de desenho, transferidor, para poder trabalhar, porque a gente tem que fazer exatamente os ângulos, a gente tem que representar os ângulos que essas barras da treliça formam. Então a gente vai trabalhar com esse método analítico. É um método simples, onde a gente vai trabalhar nó a nó da treliça e vai fazer o equilíbrio de cada um desses nós. E aí, para fazer o equilíbrio dos nós, a gente vai utilizar as duas equações de equilíbrio que dizem que a somatória das forças em x e em y serão iguais a zero, que são as forças que eventualmente vão ser aplicadas nas barras da nossa treliça. Ó, vamos dar continuidade num exemplo aqui. Uma treliça bem simples. Ela tem 7 metros de vão, tem uma altura de 3 metros e está sendo submetida a uma carga de 10 kN. É importante que vocês numerem os nós da treliça e também as barras da treliça, tá? Para a gente ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, eu numerei assim: esse é o nó 1, esse é o nó 2, esse é o nó 3, esse aqui é o nó 4. E as barras da treliça: barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 e barra 5. Eu chamei esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta. E já achei as relações trigonométricas desses ângulos, porque fica mais fácil também para a gente poder trabalhar na hora de determinar os esforços solicitantes. Então, esse triângulo aqui é um triângulo onde alfa é 45 graus, 3 e 3, então seno e cosseno de 707. E esse é o triângulo 3, 4, com hipotenusa 5. Cateto oposto tem 3 metros. A hipotenusa é 5, 3 dividido por 5, 0,6, seno de beta 0,6, cateto adjacente beta tem 4, a hipotenusa 5, 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, juntamos aqui as relações trigonométricas e a gente começa sempre calculando as reações de apoio. Somatória das forças em x igual a 0, eu só tenho o H4, então H4 igual a 0. Somatória das forças em y. V1 e V4 subindo e tenho 10 descendo, então tudo que sobe é igual a tudo que desce. V1 mais V4 igual a 10. Fiz somatória de momentos em torno do ponto 1. Então, no ponto 1, V1 não vai gerar momento, o H4 vale 0, mas também não geraria momento, porque passa pelo eixo. Eu tenho 10 vezes 3 metros, girando no sentido horário, aqui. E tenho o H4 vezes 7 metros, girando no sentido anti-horário, menos 7 V4. Não sei se foi V4 ou H4, mas é V4.
Resolvo isso aqui, achei que V4 é igual a 4,29, substituo V4 aqui e acho que V1 é 5,71. Beleza. Agora eu vou bem devagarzinho explicar o procedimento para que a gente possa determinar as solicitações nessas 5 barras. Porque o objetivo de uma treliça é esse, que você possa determinar o esforço normal em cada uma das barras que compõem a sua treliça. Como nós temos duas equações de equilíbrio só para resolver a treliça, que são a somatória de forças em x e a somatória de forças em y, é importante que você nunca tenha mais do que duas incógnitas em cada um dos nós. O método se chama método de equilíbrio dos nós, porque a gente vai trabalhar com os nós da treliça. Eu vou trabalhar um por um cada um desses nós, não necessariamente na ordem 1, 2, 3, 4. Você pode pegar o nó que você achar mais fácil. Uma dica: nós que tenham barras inclinadas são nós mais chatos de resolver. Por quê? Porque toda barra inclinada vai gerar decomposição de força. Então, se você conseguir trabalhar com nós onde você tenha menos barras inclinadas, é mais fácil. Por exemplo, entre o que está pelo nó 2 e pelo nó 3, o nó 3 é muito mais fácil do que o nó 2, porque o nó 2 eu tenho que trabalhar com a decomposição da barra 1 e da barra 4. E o nó 3, todas as minhas barras são horizontais e verticais, não tem decomposição de força nenhuma. Mas cada barra é uma incógnita para mim, porque o meu objetivo é determinar o esforço nessas barras. Então, eu não conheço esse esforço. Isso vai ser uma incógnita. Se você pegar um nó onde você, de cara assim, vou começar pelo nó 3. De cara, você tem 3 barras chegando nesse nó. A barra 3, a barra 2 e a barra 5. A barra 2 é uma incógnita para você, que você pode chamar de F2. A barra 3, uma incógnita que você pode chamar de F3. E a barra 5, uma incógnita que você vai chamar de F5. Você não consegue determinar as 3 incógnitas só com as duas equações de equilíbrio que você tem. Então, não dá para pegar de cara, assim, de início, um nó que tenha 3 barras. Você pode, sim, começar pelo nó 1, onde você tem a barra 1 e a barra 2 só chegando. Você vai ter duas incógnitas. A hora que você achar essas duas incógnitas, o 2 já é conhecido para você, aí você pode vir para o nó 3, porque aí você já conhece esse esforço, você só tem que determinar o esforço na barra 3 e na barra 5. E é assim que a gente vai fazer. Eu vou resolver bem devagarzinho, porque a treliça tem os macetinhos, vocês têm que tomar cuidado. A gente está aqui trabalhando com equilíbrio de nó, então são duas entidades diferentes. O nó é uma coisa, a barra é outra coisa. Eu até desenhei aqui para vocês separado, ó. O nó é um ponto, então esse aqui é o meu nó 1. Esse aqui é o meu nó 2, tá? Perdão, meu nó 3, tá? Então esse é o nó 1, esse é o nó 3. Entre o nó 1 e o nó 3 eu tenho uma barra, que é a barra 2, tá? Então são 3 elementos diferentes. Nó 1 é um elemento, nó 3 é outro elemento, barra 2 é outro elemento, que estão conectados às suas extremidades nos respectivos nós, 1 e 3. Mas veja o que acontece, tudo que atua no nó, atua em sentido contrário na barra. Então, se você tem uma força puxando o nó para a direita, por ação e reação, essa mesma força vai puxar a barra para a esquerda, ação e reação. Mas notem, o que a força, mesmo as forças sendo opostas aqui, uma para a direita e outra para a esquerda, o que essa força faz com o nó é a mesma coisa que essa força faz com a barra. Por quê? Uma força que está saindo do nó, ela está puxando o nó, tracionando o nó. E a força que está saindo da barra, está tracionando a barra. Então, é importante que vocês pensem sempre dessa forma. O que a força está fazendo com o elemento que eu estou trabalhando? A força está tracionando ou a força está comprimindo? Porque é daí que vão sair os sinais para vocês do esforço solicitante. Porque você vai encontrar pela equação de equilíbrio o valor de esforço, mas você vai ter que saber interpretar se aquele esforço é de tração ou é de compressão. Porque, eventualmente, a treliça que você está dimensionando, ela pode ser feita de um material que não tem o mesmo comportamento de tração e compressão. Então, não adianta chegar e falar assim, olha, essa barra 1 aqui vai ser solicitada por uma força de 10 kN. 10 kN de quê? De tração ou de compressão? Porque se o material não tem a mesma resistência, eu vou precisar saber se é tração ou compressão para poder dimensionar em função da capacidade resistente do material, tá bom? Então, muito cuidado na hora de trabalhar com a treliça. E lembrem sempre dessa dica que eu dei para vocês. Nó e barra trocam forças por ação e reação. Então, a força que está no nó no sentido, ela entra na barra em sentido oposto.
mas a solicitação é a mesma. Se está saindo do nó e está saindo da barra, está causando tração nos dois, tá bom? Vamos lá. Então, comecei aqui a trabalhar com nó 1. Vamos pensar que, primeiramente, eu só tinha aquelas duas forças em branco aqui. Depois eu acabei já resolvendo para vocês. Mas, olha, o que eu fiz aqui? Eu peguei o nó 1, representei por um ponto, e aí eu coloquei no nó 1 duas forças somente. Duas não, né? 3, porque essa que eu coloquei depois, mas duas forças que eu não conheço. Uma força que está exatamente na direção da barra 1, com o ângulo alfa aqui. Essa força eu chamei de F1. E outra força horizontal que está na direção da barra 2, que eu chamei de F2. E aí, mais a reação de apoio que está sendo aplicada no nó 1, que é o valor do V1, que a gente já achou 5,71, deu para cima. Todos os valores eram positivos, então isso aqui é para cima. Por que eu coloquei essas duas forças saindo do nó? Por que eu não coloquei entrando? Na verdade, eu não sei se essas forças vão ser saindo ou se vão ser entrando. Eu não sei se elas vão tracionar o nó ou se elas vão comprimir o nó. Essa é só uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês não conhecem a força, quando vocês ainda estão determinando essa força, coloquem sempre a força saindo do nó. Por quê? Nós temos aqui um problema grande que confunde os alunos com sinal de força que atua na treliça. Porque a força que comprime, geralmente é uma força negativa, de compressão. A força que traciona é uma força positiva, tração positiva e compressão negativa. Isso aqui é uma equação de equilíbrio. Se você acha que a equação de equilíbrio, se você aplica a equação de equilíbrio e você acha uma força negativa, não significa que isso aqui é compressão. O resultado negativo numa equação de equilíbrio não está vinculado à compressão, assim como o sinal positivo não está vinculado à tração. O sinal da equação de equilíbrio só diz que se ele for positivo, você acertou o sentido do vetor que você adotou no início do exercício. E se ele for negativo, você errou o sentido do vetor. É só isso. Então, resolver a equação de equilíbrio. Achou sinal, tanto essa equação de equilíbrio como essa, tá? São equações de equilíbrio. Resolveu essa equação de equilíbrio, achou V1 positivo, achou V4 positivo, isso não significa que a força é positiva, não, significa que você acertou o sentido que você deu para o seu vetor lá no início do exercício. É só isso que o sinal da equação de equilíbrio indica. Só que para fazer o diagrama dos esforços solicitantes da treliça, não basta você me dizer quanto vale a força, você tem que me dizer se ela é tração de compressão, se ela é de tração ou se ela é de compressão. Porque eu falei para vocês que os materiais podem ter resistências diferentes, então eu preciso saber se aquele esforço é de tração ou de compressão para que eu possa dimensionar a barra da treliça de forma correta. Então, por que eu falo para vocês considerarem sempre a força saindo do nó? Porque, lembra, se você coloca o esforço, resolve a equação de equilíbrio e o resultado dá positivo, o que significa o positivo? Significa que você acertou o sentido. Então, pensa comigo, se você colocou a força saindo, você pôs uma tração. Se der positivo, significa que você acertou. Então, ou seja, é tração mesmo. E se der negativo? Se der negativo, significa que você errou. E você tem que inverter o sentido da força e ela deixa de ser tração e passa a ser de compressão. Então, vocês perceberam que existe um fato aí que pode ajudar vocês a determinar se é tração ou compressão de forma direta? Por quê? Se você considerou sempre de tração e ela der positivo, ok, é tração. E aí o positivo você pode relacionar com tração, embora não seja isso, mas você pode relacionar. Se você considerou de tração saindo e ela der negativa, é porque ela é de compressão. Desculpa, e ela der negativa, é porque ela é em sentido contrário. Se ela é em sentido contrário, ela não é de tração, ela é de compressão. E aí o negativo também fica relacionado com compressão. E aí, quando você olha um resultado desse, você pode dizer, F2 deu positivo, F2 é tração. F1 deu negativo, então F1 está sendo comprimido. Mas isso, essa casualidade só ocorre se você começar o seu exercício considerando sempre as forças que você não conhece saindo do nó.
Caso você considere de forma diferente, volta ao que é o correto, que é achou sinal positivo, só indica que o sentido do vetor está correto. Não dá para relacionar o sentido do vetor com o esforço de tração e de compressão. Você só consegue relacionar o sentido do vetor com o esforço de tração e o sentido do vetor com o esforço de compressão se e somente se você considerar as forças que você não conhece atuando no nó, lá no início da análise daquele nó, sempre saindo desse nó. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, vocês me perguntem e a gente volta. Eu vou gravar mais vídeos e vocês tiram essas dúvidas. Bom, então vamos lá. Vamos tentar pensar que eu só tenho essas duas forças brancas no início, tá? Somei as forças em X. O que eu tenho em X? Bom, tenho barra em força inclinada, vou ter que achar componente. Então, uma componente vertical e uma componente horizontal. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, projetou a força em cima do eixo X, projetou em cima do alfa, F1 cosseno alfa. Projetou fora aqui, F1 seno alfa. Seno e cosseno aqui, 0,707. Então, como é que ficou aqui, ó? Então, F1, estou fazendo a somatória das forças em X. F1 cosseno alfa, F1 0,707, mais o F2, os dois com o mesmo sinal, porque os dois estão para o mesmo lado. Você pode considerar sinal positivo ou negativo, tanto faz, tá? Estou considerando para a direita positivo. Bom, não dá para resolver, vamos fazer a próxima equação de equilíbrio que diz que a somatória das forças em Y é zero. O que eu tenho em Y? Eu tenho a projeção do F1 na vertical, F1 seno alfa, e tenho o 5,71. Aqui eu não marquei o valor do seno alfa, mas é 0,707, tá? Resolvendo essa equação, vocês vão achar F1 negativo. O que significa o sinal negativo? Significa, Flávia, você errou o sentido que você adotou para F1. Você adotou F1 subindo, na verdade F1 é descendo. Então, eu já até risquei aqui, já coloquei ele descendo, tá? Mas, como eu havia considerado F1 saindo do nó, F1 tracionando, o negativo significa que ele não é tracionando, significa que ele é comprimindo. Então, eu posso pensar que, já de cara que F1 está comprimindo o nó. Consequentemente, tudo que acontece, ó, se o nó está sendo comprimido por ação e reação, vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tinha posto o nó sendo tracionado, mas se o nó está sendo comprimido por ação e reação, o que acontece com a barra também está sendo comprimido. Então, a barra 1 também vai sofrer compressão. Aí, substituo o valor aqui, eu acho que F2 vai ser positivo 5,71. Achei as duas primeiras solicitações, na barra 1 e na barra 2. Agora, você pode ir para qualquer nó que você queira, porque o nó 4 você pode começar por ele, porque você tem duas barras chegando. O nó 3, você tinha 3 barras, mas você já conhece a barra 2, então dá para resolver. O nó 2 também, você tem 3 barras, mas você já achou a barra 1, então só tem a barra 3 e a barra 4. Particularmente, eu iria para a barra 3 ou para a barra 4. Porque a barra 3 eu não tenho barra inclinada nenhuma, o nó 3 eu não tenho barra inclinada nenhuma, e o nó 4 eu só tenho uma barra inclinada. O nó 2 eu teria que fazer decomposição tanto da força na barra 1 quanto da força na barra 4. A sequência que eu dei aqui foi vir para o nó 3. O que eu faço aqui no nó 3? Eu represento todas as forças que estão atuando no nó. Agora que eu quero a atenção grande de vocês. Então, eu tenho barra 2 de um lado, barra 3 para cima, barra 5 para a direita. O que eu não conheço? A barra 3 e a barra 5. Então, o que eu falei para vocês? Quando eu não conheço, eu considero a força saindo do nó. A força que eu já conheço, vocês coloquem no sentido correto dela. Ó, então, o F2, você achou F2 aqui no nó 1, e o F2 deu positivo, ou seja, ele é para a direita mesmo. Então, ele traciona o nó 1. F2 traciona o nó 1. Então, olha o que a gente fez aqui, ó. F2 traciona o nó 1. Por ação e reação, F2 traciona a barra 2. Então, se a barra 2 está sendo tracionada, ela está sendo tracionada desse lado e desse lado. Tem que ter um esforço de tração dos dois lados, para que a barra seja tracionada. E aí, essa força aqui, por ação e reação, entra no nó 3, tá? Então, se
a força 2 traciona o nó 1, isso significa que a barra 2 é tracionada e por sua vez ela também traciona o nó 3. E é por isso que aqui eu já coloquei o sentido correto do F2, tá? De tração. Ah, fala, mas ele era para a direita lá. Sim, meus queridos, ele era para a direita. Para a direita no nó 1 significa que ele tracionava o nó 1. E o que ele está fazendo aqui com o nó 3? Tracionando. Vocês não podem pensar em sentido de vetor, vocês têm que pensar no tipo de solicitação que a força está fazendo no elemento que vocês estão dimensionando. É tração. Se F2 é uma força de tração, ela vai ser uma força de tração tanto no nó 1 quanto no nó 3. Não interessa se aqui no nó 1 ela era para a direita, no nó 3 ela é para a esquerda, porque ela tem que tracionar o nó, ela tem que sair do nó. Se você jogar ela para a direita, se vocês pegarem esse F2 aqui do jeitinho que ele está aqui e colocar ele aqui no nó 3, o que ele vai estar fazendo no nó 3? Ele vai estar comprimindo. E se a força 2 é uma força de tração, ela tem que ser uma força de tração tanto no nó 1 quanto no nó 3. Então eu vim aqui e coloquei a força de tração. Aí esse nó é um nó simples, não tem decomposição nenhuma de barras, né? Somatória das forças em X. Agora as duas forças não estão para o mesmo lado, uma tem que ser positiva, outra tem que ser negativa. Eu considerei a negativa para a esquerda, menos 5,71 mais F5 igual a 0, achei F5 igual a 5,71. Somatória das forças em Y, eu tenho só o F3, então F3 igual a 0. Deu para entender? Tá faltando, bom, o que a gente achou aqui? A gente achou F1, F2, F3 e F5. F1 barra 1, barra 2, barra 3 e barra 5. Só falta a gente determinar a barra 4. Para determinar a barra 4, eu preciso trabalhar com um nó que esteja ligado à barra 4, que é o nó 2 ou o nó 4. É mais fácil a gente fazer o nó 4. Eu vou apagar aqui agora e vou dar sequência fazendo o nó 4. E deixo para vocês, como exercício, fazer o nó 2, né? Vocês treinam e vão ter que, vocês vão perceber que vocês vão encontrar o mesmo valor que a gente vai encontrar aqui. Bom, o nó 4 está aqui em cima, tá? Lembra que o seno de beta é 0,6, cosseno de beta é o 0,8. Bom, então o que eu não conheço aqui? Ó? Quando eu analiso o nó 4, eu não coloquei o H4, porque o H4 era 0, mas se houvesse H4, vocês colocariam ele aqui, tá? E colocariam o valor dele, porque é uma reação de apoio. Quando a gente está fazendo equilíbrio de cada nó, a gente já calculou a reação de apoio. Aí o valor do V4 é 4,29, está aqui. E o que eu não conheço? O que eu não conheço é a solicitação na barra 4. Então, seguindo aquele critério de que o que eu não conheço, eu considero saindo do nó. E aqui eu tenho o F5, que é da barra 5. Eu já conheço porque eu calculei F5 aqui. Então vamos lá ver o que aconteceu quando eu calculei F5 no nó 3. Eu considerei F5 saindo do nó. E o que eu achei? Achei positivo. Isso significa que ele realmente está saindo do nó. Então ele traciona o nó 3. Se ele traciona o nó 3, ele tem que tracionar o nó 4. Então, repito. F5 ficou para a direita no nó 3? Sim. Por que ela entrou para a esquerda no nó 4? Porque não é o sentido do vetor, é a solicitação da força em relação ao nó. F5 tracionava o nó 3, então ele também traciona o nó 5, tá? E aqui ele está saindo do nó, perdão, nó 4. Ele está saindo do nó 4, o vetor está saindo do nó 4, está tracionando. Então, a força de 5,71 de tração saindo do nó. Aí eu peguei F4 e achei as duas componentes. Componente vertical F4 seno beta, que é 0,6 aqui, e componente horizontal F4 cosseno beta. Como você só tem uma incógnita aqui, não precisa nem aplicar as duas equações de equilíbrio, basta uma equação de equilíbrio só, você já tira o valor. Às vezes dá uma diferençazinha entre uma e outra, dá uma diferença às vezes de 1 centésimo, 2 centésimos, por causa dos arredondamentos, tá? Mas não tem problema não. Aqui eu fiz somatória das forças em Y, então somei o que eu tenho em Y. O que eu tinha em Y? A reação V4 subindo e a componente vertical do F4, que é o F4 vezes 0,6. As duas estão para cima, então as duas têm que ter o mesmo sinal, eu considerei para cima sinal positivo. Quando eu resolvo F4, eu acho que F4 tem sinal negativo. Isso significa que eu errei o sentido do F4. F4 não é saindo do nó, na verdade ele é entrando no nó, ele comprime o nó. Muito bem,
para finalizar o exercício, é só indicar aqui em cima de cada barra a solicitação que vocês encontraram. Então, eu vou vir aqui, vou apagar a numeração das minhas barras. E eu vou representar aqui, ó. F1 deu menos 8,07. Compressão. Lembre, esse sinal de negativo não indica compressão, mas como a gente adotou as forças saindo do nó, existe essa possibilidade, estou me fugindo da palavra, estou tentando lembrar, essa relação, né? Eu consigo relacionar o sinal positivo com a tração e o sinal negativo com a compressão. É só dessa forma que eu consigo relacionar esses dois sinais, quando eu considero as forças que eu não conheço saindo do nó. Então, a barra 1 é uma compressão de 8,07, a barra 2 é uma tração de 5,71, tração de 5,71, a barra 3, agora eu não vou me lembrar, barra 4, a barra 3 é subindo, né? A barra 3 é 0, então você pode colocar aqui, representar 0. A barra 4 é essa inclinada, compressão de 7,15. E a barra 5 é uma tração de 5,71. Na verdade, vocês podem representar o diagrama de normal. Como que é o diagrama de normal? O diagrama de normal seria um retângulo constante aqui, né? Compressão, igual na viga. Compressão de 8,07, tração de 5,71. Só que, gente, fica muito carregado esse desenho. Então, a gente não costuma fazer diagrama. A gente só indica aqui, ó, em cima, eu pelo menos, né? Vocês vão encontrar algumas biografias onde a pessoa desenha o diagrama. Então, uma compressão aqui para baixo, ó, de 8,07, uma compressão aqui para baixo de 7,15, uma tração aqui para cima de 5,71, uma tração de 5,71. E aqui no caso seria nulo mesmo. Mas eu particularmente não gosto para não deixar o desenho muito carregado, então eu só represento aqui em cima da barra o valor da solicitação e o sinal de negativo para indicar quando é compressão, o sinal de positivo para indicar quando é tração.